Neste vídeo de hoje, nós vamos examinar o assunto sobre a existência de providências, de recursos providenciais que existem na natureza, de origem transcendentes e que estão à disposição de cada pessoa. Neste vídeo de hoje, a gente vai ver este assunto da providência examinando dois processos misteriosos da física quântica, chamado de tunelamento quântico e flutuação quântica. Isso aplicado à realidade humana. Não existem partículas paradas no universo. Há somente partículas em movimentos. É assim que a realidade é. As partículas existem se movimentando de três diferentes modos. Primeiro é o movimento de translação em torno do núcleo atômico. Segundo é o movimento de vibração. E o terceiro é o movimento de rotação, que é o spin. Os físicos desconhecem a causa que deu origem a esses movimentos. Portanto, esses são movimentos de natureza transcendente e metafísica. Platão já intuiu isso, né? Quando ele definiu o conceito de energeia no grego, que no português significa energia. Energia como vibração. Ele disse que a energia é uma realidade pré-cósmica, antes do cosmos. Já existia antes do universo. Exatamente como a teoria das cordas fala, né? Que a vibração é que deu origem a tudo. Aristóteles também já falava no primeiro motor, né? Aquilo que deu o movimento inicial a tudo isso que existe. Segundo Aristóteles, esses três movimentos de translação, de vibração e de rotação foi produzido e teve origem neste primeiro motor. Que quando perguntaram para Aristóteles o que é esse primeiro motor, onde é que ele está, ele não deu nenhuma explicação. Portanto, a contragosto, Aristóteles estava afirmando uma realidade transcendente e metafísica, que é a realidade do movimento, ou seja, a realidade da energia. Portanto, quando nós estamos falando em movimento, em energia, nós estamos falando em algo transcendente e metafísico. Eu quero falar uma coisa importante aqui, para você fixar bem esta ideia de providência que nós estamos querendo passar através deste vídeo. Nas órbitas atômicas, em torno de cada núcleo atômico, cada órbita tem uma determinada energia. As órbitas mais interiores têm uma energia menor do que as órbitas mais externas. Para o elétron permanecer dentro desta órbita, ele tem que ter a energia específica para esta órbita. E sem esta energia, o elétron não consegue permanecer dentro desta órbita. A energia do elétron em cada órbita não pode ser nem mais nem menos. Isso é importante você compreender. Se esta cota de energia estabelecida para cada uma das órbitas, o elétron não pode permanecer na sua órbita. Os elétrons dentro de um átomo vivem como pessoas num condomínio, administrado por taxas e por regulamentos. A constante gravitacional, né, que entra na fórmula lá, quando você vai calcular qual é a força
gravitacional que atua num objeto massivo dentro de um campo, aquele G grande da equação de Newton, é importante você conhecer um pouco isso aí. Depois você vai ver. Esta constante gravitacional, se o valor dela fosse um pouquinho maior, o universo não teria existido. Ele se tornaria num buraco negro. Ele ia colapsar sobre si mesmo. Se essa constante gravitacional fosse um pouquinho menor, o universo também não teria existido. Ele teria se expandido e se esvaído em nada. Outra coisa também, agora falando sobre aquele H, a constante de Planck, que é a energia do quantum. Se o valor desta energia do quantum fosse um pouquinho maior, o universo também não existiria nesta forma. Seria um universo quântico, invisível e emaranhado. Se essa constante de Planck fosse um pouquinho menor, não existiriam as propriedades atômicas, as propriedades que regem as partículas atômicas. Não existiria o laser, não existiria o transistor e outras coisas mais, não existiria a própria televisão. Eu quero chamar a atenção de vocês, falando isso, para o seguinte: alguma coisa ou alguém que não pertence à estrutura do universo ajustou essas coisas. Isto foi ajustado. Nós vimos num vídeo aí que não pode ser obra do acaso. Existe aquela equação que se o universo fosse obra do acaso, ele precisaria ter a idade no mínimo de 50 bilhões de anos. E a idade dele é calculada em 13 bilhões e 800 milhões de anos. Alguma coisa de fora do universo estabeleceu regras para o elétron existir dentro do átomo. Alguma coisa fora do universo determina os valores para as constantes gravitacionais, valores para o quantum de energia, deu ordens para as partículas. Isso, numa interpretação, numa exégese científica, chama-se providência. A física quântica, quando nós falamos nela, nós estamos falando numa física da providência? É possível essa cogitação por dentro da física quântica? Que outra possibilidade explicaria tudo isso que nós vimos até aqui? Você tem que entender também aquele velho princípio que você estudou lá no 2º grau, princípio da conservação da energia. Se você tem um sistema fechado e dentro desse sistema acontecem coisas, acontecem transformações, a energia envolvida ali é sempre a mesma. Não entra energia dentro do sistema e não sai, não desaparece dentro de um sistema fechado. Isso não acontece num sistema aberto, onde vaza energia. O nosso universo é um sistema fechado, é uma coisa, é um sistema. Porém, ele se expande. O próprio tecido do espaço se expande. Não é apenas que as coisas ficam cada vez mais longes umas das outras. É o próprio tecido do universo que se expande. Portanto, alguma coisa de fora faz o universo. Portanto, alguma coisa de fora que não pertence à estrutura do universo faz ele se expandir. Vem uma energia de fora. Hoje, os físicos suspeitam que essa energia é a tal da energia escura, que existe numa proporção de 70% do universo. Quando nós discutimos isso também pode ser cogitado como uma providência. Uma providência. Para poder existir, pois o universo precisa de uma energia externa. Isso implica, como
como nós já numa física da providência. Alguma coisa toma uma providência para o universo poder existir se expandindo. Assim como nós já discutimos antes. Isso tudo foram considerações rigorosamente lógicas e científicas que nos conduzem lucidamente e consistentemente à ideia de providência, a ideia de uma física da providência. Agora nós vamos discutir uma coisa fantasmática aqui, o tal do tunelamento quântico. Nós já falamos isso em outros vídeos, mas dentro deste contexto da providência, nós vamos fazer o encaixe dele. Antes, você precisa saber rapidamente como é que funciona a radioatividade. A radioatividade é um processo pelo qual a matéria se desintegra, o núcleo atômico se desintegra. Sai partículas de dentro do núcleo atômico. Existe, nós já falamos aqui 3 tipos de radiação. A radiação alfa, em que as partículas que saem do núcleo do átomo são, na verdade, núcleos de hélio, são 2 prótons e 2 nêutrons. Existe a radiação beta, em que as partículas que são emitidas são elétrons. E existe também a radiação gama, que as partículas emitidas são fótons de alta energia. São os 3 tipos de radioatividade que existem, os 3 tipos de radiações. Você está percebendo? Eu quero que você entenda isso, ok? A radioatividade é uma anomalia da natureza. Existe uma explicação teórica, que não é o caso aqui da gente explicar por que ela existe. Mas o núcleo do átomo, lá dentro existem coisas. Existem prótons e nêutrons, E os prótons, eles têm cargas positivas. Ora, nós sabemos lá da física do 2º grau que cargas iguais se repelem e cargas desiguais se atraem. Portanto, você não pode, dentro do átomo, unir um próton com o outro, porque eles têm cargas elétricas iguais e se repelem. As coisas não grudam. Se você empurra, elas se afastam. E, no entanto, existe uma força que une esses prótons e os nêutrons. Essa força é chamada de força nuclear forte, que é uma força da natureza. Ninguém sabe como isso é possível. Os físicos descobrem isso através de equações e através de experimentos nos aceleradores de partículas. Esta força mantém as partículas fortemente unidas dentro do núcleo do átomo. É necessária uma força muito forte para arrancar essas partículas de dentro do núcleo do átomo, assim como ocorre com a radioatividade. Você percebeu? Os físicos chamam esta força que mantém as partículas unidas dentro do núcleo de barreira energética. Vamos dar um exemplo para você entender, para nós chegarmos no ponto da física quântica na vida real. Quero que você entenda bem isso para você ficar perplexo depois. Vamos pegar uma matéria radioativa, por exemplo, o polônio 212. Para a partícula escapar de dentro do núcleo deste elemento químico chamado polônio 212, é necessária uma força de 26 milhões de elétron-volts. É uma força descomunal, uma energia poderosa. E assim mesmo, as partículas conseguem escapar através do fenômeno da radioatividade. Isso nos deveria deixar perplexos, espantados e boquiabertos intelectualmente. Que tipo de poder é esse que rompe com a barreira energética imposta pela força nuclear forte, a ponto de arrancar partículas de dentro do átomo, de dentro do núcleo atômico? Mas tem mais, agora é que a coisa misteriosa vai aparecer.
A partícula emitida, por exemplo, a partícula alfa, que sai de dentro do núcleo atômico através do fenômeno da radioatividade, quando os físicos medem a energia dessa partícula nos laboratórios, ela tem apenas 9 milhões de elétron-volt. Ora, uma energia bem menor do que 26 milhões de elétron-volt, que é aquela que mantém a coisa presa. Se era preciso que a partícula alfa tivesse uma energia de 26 milhões de elétron-volts, mas ela só tem 9 milhões. Como é que ela pode romper a barreira energética do núcleo atômico? Como? É a mesma coisa que um pernilongo brigar com um elefante e ganhar a briga. Como isso é possível? Nós devemos perguntar. É possível só com a ideia de realidade quântica. É exatamente esse milagre que os físicos chamam de tunelamento quântico. Aqui tem algo metafórico. A partícula deve achar algum túnel para fugir de dentro do núcleo atômico. Alguma brecha. Se isso acontece na natureza, aí também nós temos que reconhecer algo que produz isso. Alguma coisa que toma providência para que isso aconteça, para que esse milagre aconteça. E novamente nós estamos diante de uma física da providência. Vamos ver como é que o tunelamento quântico funcionaria na vida prática. Você imagine-se você tendo que escalar um muro, digamos, de 5 metros, ou 4 metros, 5 metros de altura. Mas você tem energia para subir apenas 2 metros. E o muro tem 4 metros. O que você faz? Uma é voar até o topo do muro e passar por cima dele e sair no outro lado. Mas você não tem asas. Outra é desistir e voltar para baixo. E a terceira é ficar parado ali eternamente apenas a 2 metros. São as 3 alternativas. Mas acontece uma outra alternativa. Você sobe 2 metros e quando você para, sem ter energia para subir mais antes, você simplesmente atravessa o muro. Atravessa a parede de tijolos com o seu corpo e sai no outro lado. Isso é tunelamento quântico na vida real. E isto acontece dentro do nosso corpo milhões e milhões de vezes por segundo. É exatamente isso que as partículas fazem no tunelamento quântico. Você imagina então o núcleo atômico como uma parede que as partículas atravessam, sem ter energia para isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim, você com um homem de 70 quilos, querer levantar 1 tonelada. Você não tem energia para isso, mas no entanto você levanta. Não se sabe de onde que vem essa energia. Eu e você podemos fazer isso. Porque dentro do nosso corpo e dentro do corpo das partículas radioativas, este processo ocorre. Isto não é analogia, isto é real. Trata-se de uma física da providência. Você já deve ter falado, ter ouvido, ter assistido fenômenos de pessoas paranormais, fenômenos de aporte, por exemplo, onde um objeto daqui é transportado para um outro objeto. Você já deve ter ouvido falar de desmaterialização de tumores através da cura espiritual. Você já deve ter ouvido falar no funcionamento das enzimas, em especial da enzima colagenese, que faz a desmontagem do colágeno. Você já deve ter ouvido falar das superações de deficientes físicos, que por ter aquela deficiência desenvolvem outras eficiências.
Você já deve ter visto e deve ter ouvido um bocado de coisas onde elas acontecem sem ter essa energia, sem ter esta força, sem ter esses recursos necessários. Quando isto acontece, você está diante de um tunelamento quântico na vida real. Pessoas que desempenham tarefas aí, projetos, realizam projetos sem recursos, sem dinheiro, sem recursos materiais, sem parcerias, cheios de dificuldade. Cada vez que uma pessoa consegue realizar um projeto dentro de circunstâncias assim, isso chama-se tunelamento quântico na vida real.